Pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui hoje com a apresentação sobre herpes zoster-oftálmico. Eu, Hausburg, que é atual Fellow de Córnea e Catarata aqui na Fundação, e preceptoria do Dr. Pedro Paulo, vai ajudar a gente. A introdução, o herpes zoster é uma doença neurocutânea causada pelo herpes humano tipo A. A evolução dessa doença cutânea começa com a varicela, né, a catapora, muito comum, seguido por uma latência aí por décadas, geralmente, que fica ali na raiz raiz nervosas dorsais e no nervo trigêmeo, né? Por algum motivo, geralmente idosos ou queda da imunidade, de maneira geral, vai ocorrer a reativação. Aí um exemplo da varicela, muito comum, todos conhecem, e décadas depois, se por uma queda da imunidade, pode ocorrer de reativar em algum dessa raiz nervosa no dermato específico. Já o herpes zoster-oftálmico, aí a gente está falando de um termo que é usado no acometimento da divisão oftálmica do quinto nervo, né, do trigêmeo. Então é uma coisa mais específica, uma reativação no local específico. E pode acometer qualquer tecido ocular ou anexo. E aí um exemplo típico, uma idosa com acometimento de reativação aí no quinto nervo. Então as lesões se desenvolvem de um lado só, né, unilateral, do lado afetado, e em toda a área de inervação dele. Em relação a aspectos gerais do zoster, ele está na fase prodrômica, pré-exantemática, né? Pré-eritema ou pré-exantema. Uma duração de 3 a 5 dias, geralmente com mal-estar e febre, uma hiperestesia no dermato afetado. E as lesões cutâneas em si, elas são evolutivas. Começa com eritema, que respeita a linha média, aparece a vesícula, daí uma pústula, uma crosta e cicatriza. Nessa foto a gente vê várias fases das lesões, né? Um eritema mais superior, a tendência natural é que evolua com vesícula, como está em cima da sobrancelha, e evolui para a crosta, e devido à inflamação causa edema, também mostrado aí. Deixa eu ver se eu consigo. Você com o mouse que acabou para você? Dá para tá, eu tentei colocar o laser. Beleza. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Se necessário, pode recorrer à citologia de Tzanck, biópsia, sorologia ou método de PCR. Aí eu coloquei para exemplificar, só para contextualizar, um esfregaço, a citologia de Tzanck, aí mostrando uma célula gigante, multinucleada, né? São vários núcleos, com os halos perinucleares, conteúdo mais hialino por dentro. Ainda em aspectos gerais, falando sobre o risco de envolvimento ocular. Muito comum e conhecido o sinal de Hudson, que se trata do acometimento do nervo nasociliar. O nervo nasociliar, ele é um ramo do trigêmeo, depois o oftálmico, que vai dar o frontal, o nasociliar e o lacrimal. O nasociliar ele é responsável pela inervação do conteúdo da órbita e também na parte da cavidade nasal. Então, quando pega esse nervo, você vai ver alterações nasais, né, no dermato, pegando ali a pele, tegumento nasal, e aí grande chance também de poder comprometer a órbita, já que é mesmo nervo. Aí mostrando a foto aí de quem descreveu, né, Jonathan Hudson. Esse é o nariz dele também não? Não, esse não é o nariz dele, não. Mas aqui é uma lesão bem discreta dele, né? Mas também já do ponto de vista clínico é significativo. E aí, uma lesão que pega não só a parte nasal, como toda a área do nervo do trigêmeo, do ramo oftálmico, né? Então, pegando aqui essa área aqui, onde é o nervo nasociliar, essa área superior frontal, enfim, acometeu mais raiz nervosa aí. Um outro fator de risco de envolvimento ocular é a idade. A partir da 6ª e 7ª década de vida, aumenta também a chance de envolvimento ocular. E HIV, AIDS de maneira geral, situações que tem queda da imunidade. Além disso, quando ocorre, tem maior risco e gravidade.
um mecanismo de desenvolvimento ocular. Quer dizer, como que a lesão ocorre? Pode ser por invasão direta na conjuntivite e na ceratite epitelial, principalmente. Pode ser por inflamação secundária e vasculite oclusiva, como nos casos aí da esclerite, uveíte, neurite óptica, nas paralisias de nervo cranianos. Ou mesmo na reativação, quando ocorre necrose e inflamação do gânglio sensitivo. Dessa maneira, perde a inervação local e você vai desenvolver uma ceratopatia neurotrófica. Dividindo aqui, só colocar um contexto geral da doença ocular aguda, até coloquei uma seta ali, como que os zoster desenvolvem uma doença aguda, e depois a gente fala um pouquinho das situações da doença crônica, né? Então, agudamente pode causar uma ceratite epitelial aguda, muito marcante, pseudodendritos. Vou falar um pouquinho de cada coisa aguda, mas depois eu especifico da parte de córnea, né? Que é nosso foco aqui. Conjuntivite, pode ser folicular, papilar, membranas ou pseudomembranas. E aí é comum ter vesículas na borda, na margem palpebral. Aqui eu não consegui ter uma foto muito boa, mas essa foto ela mostra os pseudodendritos e algumas áreas de vesícula que não saiu bom, bem na borda palpebral. Episclerite, geralmente associado no início do exantema, já ocorre, tende a ter uma resolução espontânea. Esclerite também, no final da primeira semana. Ceratite nubular, faz um diagnóstico diferencial, clinicamente, assim, parece com os infiltrados subepiteliais, depois nós vamos falar mais da ceratite, de maneira geral. Ceratite estromal, do interstício. Ceratite disciforme, a endotelite. Uveíte anterior, que ocorre em 1/3 dos pacientes, tende a ocorrer isquemia da íris. Aí mostrando, de maneira geral, é uma reação de câmara, né? Células no muro aquoso, no corte óptico. E aqui uma atrofia da íris na retroiluminação. Uveíte posterior, como necrose retiniana externa progressiva ou necrose aguda da retina. Mas é para mostrar mesmo a tendência de poder ocorrer em qualquer tecido ocular. Aumento da pressão intraocular, e aí tem que considerar também por corticoide, e complicações neurológicas, como paralisias, neurite óptica e encefalite. Aí mostrando na neurite, disco bem apagado. Falando das manifestações crônicas, ceratopatia neurotrófica, vamos falar depois também. Esclerite pode causar atrofia. Aí só mostrando, exemplificando uma lesão de esclerite, na primeira imagem ativa, em tratamento com corticoide, e na terceira, já em resolução da fase aguda, dá para ver aí uma mancha mais azulada referente à atrofia local. Ceratite de placa mucosa, que é uma fase mais crônica. Degeneração lipídica, ocorre mais comumente em ceratites nubular graves, estromal ou disciforme. Aí mostrando uma deposição dessa degeneração lipídica na periferia, área central da córnea. Granulomas de placa tarsal e cicatrizes pela lesão inflamatória subconjuntivais ou palpebrais. Bom, agora sim, falando mais da doença corneana, são 5 formas. Sim. Podemos voltar um pouquinho, pessoal. Bom, gente, então nós estamos vendo aqui que tem várias coisas comuns, né, dos herpes, né, com os herpes simples que nós vimos nas aulas anteriores. Algumas considerações aqui para serem feitas. Deixa eu chegar aqui onde é que eu estou precisando. Bom, o diagnóstico do herpes zoster é bem mais fácil, né, do que o herpes simples, né, quando a gente fala de córnea, porque para você ter a lesão de córnea, você tem que ter a lesão da pele, né? Então você não vai ter provavelmente isoladamente só a lesão corneana, diferente do herpes simples, que você pode ter só a lesão corneana
Se você não tiver aquela fase de dendrito, né, ou de ultrageográfica, a gente não tem muita segurança no diagnóstico. O zoster, como ele tem a manifestação de pele, a chance de você ter o diagnóstico pela pele é muito melhor, muito maior, né? Então, a não ser que você esteja numa fase mais avançada, aquelas ceratites mais estromais, mais profundas e mais antigas, né? Mas mesmo assim você tem uma história. Quem tem herpes zoster nunca esquece que teve herpes zoster, porque é uma doença extremamente desconfortável, né? Deixando sequelas não só na parte visual, mas onde quer que ela esteja, que ela tenha acontecido, né? As hiperestesias locais de dificílimo tratamento, as dores crônicas de dificílimo tratamento, né? Então quem tem zoster nunca mais esquece do zoster, né? Bom, o interessante aqui que ele é uma variante, né, da varicela, da catapora. Então a chance de nós todos termos tido contato com a catapora é muito grande, ou a catapora primária ou a vacina, né? Que nós todos tem gerações aí sendo vacinadas pela varicela. Isso é até uma questão de discussão, porque tem se percebido, né, que tem havido uma antecipação da idade do aparecimento do zoster, né? Então aquela história que o zoster é velhinho ou imunossuprimido, essa história está mudando. Você tem zoster hoje em pacientes bem mais jovens, abaixo de 50 anos, e uma das suspeitas é ter uma relação com a questão da vacinação da catapora. Isso é uma discussão, né? Você tem vários estados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é interessante porque cada estado é um país, né? Então tem regras diferentes. Então você tem estudos feitos em estados onde a vacina é obrigatória e estudos feitos em estado onde a vacina não é obrigatória, lá nos Estados Unidos. E não existe assim nenhuma relação direta, existe uma suspeição, mas não existe uma relação direta dessa antecipação da idade do herpes zoster está sendo causada pela vacina, né, da catapora, que é difundida aí no mundo inteiro. Mas é uma discussão, né, e essa antecipação do momento do herpes, isso existe e até agora não se tem uma causa específica definida. Bom, o herpes zoster oftálmica, como o Ralso falou, é uma patologia específica, né, quando ela atinge a divisão do trigêmeo, a divisão oftálmica do trigêmeo, né, e quando atinge o naso ciliar, né, então é bem específico. Na prática é o seguinte, mais ou menos de 8 a 20% das pessoas que têm zoster podem ter o zoster oftálmico, né? Zoster atingindo o ramo oftálmico do trigêmeo. Mais ou menos 20% dos zósters podem atingir o trigêmeo. Desses 20%, mais ou menos 50% terão a lesão ocular, quer dizer, atingirão o naso ciliar do ramo oftálmico, né? Então, se você tem o herpes facial, que é atingindo o ramo do trigêmeo, né? E se for mais específico, na parte do ramo oftálmico, mais ou menos 50% desses pacientes terão um envolvimento ocular. Então, esses pacientes têm que ser seguidos de perto, né? Geralmente existe o dermatologista que faz o diagnóstico, né, ou o clínico, e ele geralmente solicita nosso acompanhamento. O que mais? Então aqui é o quadro clássico, né, onde nós vemos. Nas pessoas de pele clara, o diagnóstico é mais precoce, porque você visualiza a hiperemia, né, as áreas de eritema e as áreas de vesícula mais rapidamente, né? Então a queixa principal é a sensação, é a hiperestesia local, que muitas vezes não tem ainda uma manifestação de superfície, de pele, mas na pessoa de pele clara você vai identificar isso mais rapidamente. Na pessoa de pele escura, aquela fase de eritematosa inicial, ela pode passar mais difícil de identificação, né? Mas uma vez que as vesículas apareçam, o processo o diagnóstico já está feito, né? Essas questões, você pode transmitir o herpes pelas lesões, né? Enquanto tem lesão, enquanto as vesículas não fecharam completamente, ela é transmissível, mas é transmissível para quem não teve contato com a varicela. Se você já teve o varicela zoster, se você já teve o vírus inicialmente, você provavelmente não vai desenvolver o zoster. Se você não teve contato ou não foi vacinado, aí você pode pegar por contato ou por respirar ou por
pelo ar, né? Então, vamos lá, as lesões cutâneas, que o Ralph falou, essa foto é muito bacana, né? Mostra as várias etapas da lesão, né? Está discreta, né? Muito discreta, mas é uma lesão, né? Bem bacaninha. Diagnóstico clínico, né? Ali você vê as lesões, você tem a hiperestesia, você tem a queixa de dor, então é bem tranquilo esse diagnóstico nesse sentido, né? Então esse sinal de Hudson, como o Ralston falou, é um sinal bem característico, ele pega o ramo nasociliar. Então aqui é importante, nós vemos duas coisas. O nome, né? Eu gosto de nome bem dado, né? Nasociliar. Então se ele é nasociliar, você vai ter alteração da parte do nariz, e o ciliar aqui significa que todas essas inervações ciliares estão acompanhando as artérias ciliares. Então nós sabemos que as artérias ciliares vão lá na frente, elas fazem um círculo em volta da córnea. Então, se ele acompanha essas artérias, se ele faz esse circuito, ele pode ir atingindo todas essas áreas. Por isso que ele é tão perigoso, né? Ele pode acompanhar o nervo óptico, dando as neurites, ele pode acompanhar os ramos ciliares chegando só na parte anterior do olho, fazendo as ceratites, ele pode invadir a retina, fazendo as retinites herpéticas, que são gravíssimas, né? E de evolução muito complicada e muito difícil. Então, como ele acompanha todo esse trajeto, quando ele tem todo esse trajeto para ele acompanhar, ele pode atingir várias e várias partes do globo ocular, né? Então é muito interessante isso. Isso provavelmente deve ser talvez até um herpes simples, né? Talvez não um zoster, mas um simples aqui, que por acaso apareceu aqui na ponta do nariz, mas a ideia é válida. Essa é a imagem que a gente tem que guardar. Provavelmente tem uma infecção secundária muito comum, né? Você tem uma infecção secundária de pele, né? Para dessas crostas e tudo, então nós temos que atentar para isso também. A idade nós já comentamos, né? Isso é um padrão que não está mais acontecendo. Você tem zósteres em pessoas mais jovens, não necessariamente imunossuprimidas. Aquela dúvida que nós falamos do porquê, né? Associação ou não com vacina, isso ainda não está esclarecido. Todos os imunossuprimidos têm mais chance de ter doença, nós sabemos disso, né? Seja a forma que for. Então aí nós já temos essas formas, né? Que nós já comentamos, né? Por isso que ele pode dar isso tudo, né? Dar episclerite, uveíte, neurite, porque ele vai acompanhando o naso ciliar, vai acompanhando as artérias ciliares, ele vai acompanhando e vai chegando, e onde ele resolver se instalar, ele vai dar o problema, né? Você pode ter mais de uma manifestação, mais de uma vez a manifestação, né? Ela não é única, né? Infelizmente, pode apresentar em áreas diferentes, né? Bom, essa lesão aqui pode ser nessa imagem, né? Pode ser um herpes simples? Pode. A vesícula embaixo pode ser só parte do herpes simples também. É difícil a gente avaliar aqui a característica do pseudodendrito, mas o zóster, você vai ter talvez uma imagem do rosto da pessoa diferente, né? Se ele teve a lesão aqui corneana, provavelmente ele tem a lesão na base do nariz ou na região do nariz, né? Não só em volta da pálpebra, né? Que o simples daria mais localizado, né? Essas outras que nós não vamos nem comentar, né? Episclerite, esclerite, a gente deixa para os outros esse negócio, né? Retinite, uveíte, nós não vamos comentar isso não. Então vamos lá, essa foto é linda, né? Esse flarezinho aqui, e das atrofias ilianas, né? O glaucoma é um problema, tá? Isso aqui é uma foto das retinites, né? Elas são extremamente agressivas, destroem a retina, descolam a retina, são muito complexas. O herpes simples também pode dar esse tipo de retinite, que é muito complexo. O aumento da pressão, esse é um problema, né? Porque a medida da pressão ocular, quando você tem lesão de córnea, ela fica prejudicada, mas, né, o aumento da pressão é principalmente quando você tem uma uveíte associada ou alterações de trabeculado, né? Você tem uma inflamação na região do trabeculado, inflamação na região do corpo ciliar, que aumenta a pressão. Geralmente, quando você tem esse tipo de inflamação, você vai ter precipitado serático. O difícil é muitas vezes você identificar o precipitado serático se a córnea estiver comprometida e se ela tiver com alguma alteração de transparência, então você pode ter dificuldade. A córnea não estando comprometida, você visualiza esses precipitados seráticos, essa inflamação intraocular, né? Essa uveíte que associa com o aumento da pressão. O uso do corticoide pode, mas nós vamos ver aqui que basicamente a gente não usa corticoide nas ceratites
superficiais é tratamento só com antiviral, né? Não é com corticoide. Nas uveites e esclerites e retinites, aí sim o corticoide é utilizado, ou nas ceratites mais profundas, né? As complicações neurológicas, essas imagens, doença crônica, neurotóxica, nós vamos falar um pouquinho disso, as esclerites, né? Ok? Isso é uma degeneração lipídica que pode ser de qualquer origem, não necessariamente, você não tem como falar, olhando essa lesão, falar que isso aqui é uma sequela, do que ela é uma sequela. Você só pode falar que isso é uma degeneração lipídica. Isso tem pode ter várias origens, né, que a gente não sabe, não identifica, ou quando o paciente tem uma história bem coerente para você poder suspeitar, né? Mas isso é o clássico das degenerações lipídicas, né? Você sabe o que é, mas você não sabe muitas vezes o porquê que você teve esse processo, né? Ok, vamos lá. Bom, pode voltar aqui e assumir a sua... Bom, continuando, gente, 5 formas básicas de ceratites. Coloquei essa figura icônica aí para a gente lembrar. Tem epitelial, numular, disforme, vascular límbica, que acaba comprometendo o estroma, e neurotrófica. Bom, falando primeiro da ceratite epitelial, a aguda, ela inicia geralmente bem na fase inicial mesmo da doença, 2 dias após o exantema, caracterizado por pontados que evoluem para pseudodendrite. Muito clássico dos ossos, esse pseudodendrite tende a ser menor e sem os bulbos terminais, um diagnóstico diferencial com a ceratite por simples. Aí mostrando algumas lesões mais pontadas, pouco específicas, e os pseudodendritos. Dá para falar que tem a característica de pseudodendrite dessa foto? De novo, eu acho que você tem que combinar com a parte de pele. Com todo o contexto, né? É difícil achar uma foto mas bem... Mas tem aquelas terminações arredondadas, né? Não tem... cora melhor com rosa bengala, mas pode ser usado também a flúor, mais acessível para a gente. O tratamento específico, nesse caso, que a lesão é causada pelo vírus ativo, lesão viral direta, aí é o antiviral tópico. Existe também um acometimento epitelial na forma crônica, que é chamado também de ceratite de placa mucosa. Ocorre em 8% dos casos de desósseo oftálmico, aí já mais depois, né? 3 a 4 meses do exantema. É uma placa mucosa epitelial, grosseira, elevada, e se debridada, não lesa o epitélio subjacente. A foto que eu encontrei mostra essas lesões que até parece mesmo, pode se confundir até com dendrite, dependendo da forma ali, e corado com rosa bengala. E lesões discretas também, vai ter nessa região. Muito inespecífico, é difícil de achar uma foto muito característica. Também cora melhor com rosa bengala. E o tratamento aqui, como não é lesão viral direta, é com esteroides e acetilcisteína tópica, né? Falando da ceratite estromal numular, ela geralmente ocorre 10 dias após a exantema em 30% dos casos de desósseo oftálmico. Aí já são infiltrados múltiplos finos, granulares no estroma anterior, em áreas que antes tinham lesão epitelial, geralmente. Aqui é o que faz o diagnóstico com infiltrado pós-conjuntivite, né? Essas lesões. Vou colocar mais foto aqui. Aqui várias. O tratamento nesse caso também esteroide tópico, né? É uma lesão por reação imune. Falando da ceratite disciforme, ela comete mais o endotélio, é uma endotelite imune. Geralmente também 3 a 4 meses após a fase aguda e precedida pela ceratite epitelial ou estromal aguda. É uma infiltração estromal mais profunda, na região mais posterior, uma área central bem definida, em forma de disco, né? Por isso disciforme, sem vascularização. Como ela mais lá atrás, pode causar também uma reação de câmara anterior. Aí mostrando uma lesão
No corte dá para ver que lá então, causa um edema consequente aí à lesão de endotelite, de aspecto mais disciforme. Com evolução, pode levar a neovascularização e deposição lipídica no local e deixar cicatrizes, né? É inespecífico, mas nesse caso pode ocorrer também. Então, mostrando aí já um edema mais importante. Antes é uma lesão mais em forma de disco, com consequente edema. E aqui um edema mais importante, dá até para ver um halo mais discal aqui. Tratamento, como é o endotelite imune, também esteroide tópico. Aqui estou falando de um tratamento mais específico, depois falo uma abordagem geral. Ceratite vascular límbica ou estromal ocorre em 5% dos casos de desósseo oftálmico 3 semanas após o exantema. É uma etiologia provável de vasculite que resulta em vascularização do limbo com edema por consequência e também de maneira inespecífica, mas pode ocorrer deposição de lipídios e cicatrizar. Aqui mostrando uma área de inflamação, né, que pelo menos recente, talvez, de perilímbica com invasão na córnea, já com edema, com alguma deposição de lipídios. Dá para ver aqui alguns vasos involuídos ou em involução, edema nessa região também. É inespecífico, mas nas fontes onde eu pesquisava essas fotos, falavam que era consequência aos ósteos. Aqui também uma região de vasculite perilímbica, com invasão de alguns vasos, deposição lipídica, um edema. O tratamento, mais uma vez, de esteroide tópico para diminuir essa resposta imune. E a ceratite neurotrófica. Essa já ocorre, como a gente viu lá no começo, por a reativação se dá por... acaba que faz uma necrose na raiz, né, no gânglio, e aí você perde a inervação da córnea. Com isso ela perde sensibilidade, desepiteliza. Perde o estímulo nervoso na região. Então causa uma diminuição crônica da sensibilidade, ocorre em 50% dos casos de desósseo oftálmico. É um defeito epitelial descrito como oval inferior, bordas elevadas, que não reptilizam com facilidade. Aí mostrando uma lesão dessa, mais oval, inferior. No corte dá para ver essa perda da camada epitelial. Isso pode estar aberta, uma ferida aberta pode infectar, né? Então tem que tomar esse cuidado. Duas lesões aqui, região central, edema consequente. Pode ulcerar, né? Perdeu ali a proteção, pode vir a desenvolver o melt de córnea, decimetocele, dependendo do nível de profundidade, pode acontecer, e até perfurar. É descrito que se resolve-se em meses, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do tratamento específico dele, mas tem que proteger, para isso realmente resolver em meses, proteger o epitélio, evitar a infecção. Bom, vamos falar de tratamento, você quer falar sobre a ceratite? Você vai falar de sistêmico? Vou. Já entro na vez? Não, acho que pode começar, a gente volta. Então, o tratamento sistêmico é os antivirais via oral. O ideal até 72 horas. Por quê? Porque você diminui a gravidade e a duração do episódio agudo, você diminui o risco de neuralgia pós-herpética e diminui o risco de complicações oculares. Ou seja, muitas vezes, se o ideal é até 72 horas, nós somos oftalmologistas, mas nós vamos tratar, mesmo que sem manifestações oftalmológicas. Pegou lá com lesão de pele típico de zoster, já tem que entrar, né? Aciclovir 800mg, dose alta 5 vezes ao dia, por 7 a 10 dias, como opções valaciclovir 1 grama 3 vezes ao dia, ou fanciclovir 500mg 3 vezes ao dia. Os antivirais endovenosos servem para doença grave, como encefalite, imunossuprimido, moderada a grave. Geralmente a dose venosa é essa. E os esteroides sistêmicos. Os esteroides sistêmicos são controversos, geralmente indicados numa doença mais moderada a grave, você quer realmente diminuir a inflamação. Tem que tomar cuidado quando entra por causa da replicação viral, geralmente tem que entrar com antiviral junto, obrigatoriamente, às vezes endovenoso, e de maneira geral reduz a dor e acelera a cicatrização das lesões.
Uma dose também sugerida, prednisolona, 60 mg 4 dias, seguido por mais 4 dias de 40 e mais 4 dias de 20, redução. E aqui as considerações nas manifestações oculares. Nas lesões cutâneas, de maneira geral, né, aí fugiu um pouquinho, não é ocular, é secagem, antisepsia e compressa fria. Nas ceratites epiteliais, como é causada pelo vírus ativo ali no local, antivirais via oral ou tópicos, né? Nos defeitos epiteliais, como ocorre no próprio caso da ceratite, nos casos das neurotróficas, tem que lubrificar bem, proteger o local ali, melhorar o conforto do paciente. Se ainda assim estiver progredindo, considerar ocluir o ponto lacrimal, considerar curativo oclusivo ou lente de contato terapêutica. E aí vai evoluindo. Se realmente não estiver sendo suficiente para proteger esse epitélio, tassografia, retalho conjuntival, transplante conjuntival tópico, são todos escritos lá na fonte. Os esteroides tópicos nas ceratites, de característica de imune, né? Intersticial, disciforme, nas esclerites, nas uveites, tudo considerar esses imunossupressores, né? Os esteroides. Não usar em ceratite neurotrófica ou de exposição. Por quê? Porque você não pode atrapalhar de maneira geral a córnea reepitelizar. Então tem que tomar esse cuidado. Risco-benefício. O cicloplégico, considerar em casos de uveites, dar conforto ao paciente, evitar sinecas. No caso de glaucoma por herpes zoster oftálmico, tratar mesmo, diminuir a produção de humor aquoso. Então, medicações para glaucoma que tem esse efeito, e corticoide tópico para diminuir a inflamação, né? Apesar de poder aumentar por si só, trazer glaucoma, mas você tem que pesar isso aí, o que está sendo o maior causador. Inflamações ou hemorragias vítreas, nesse caso, corticoide tópico, diminuir a inflamação, perioculares, sistêmicos, tem que ser caso a caso. E no caso de retinite, neurite, corioretinite e nas lesões retinianas, neurite retiniana aguda ou neuroretinite progressiva externa, né? Neurite progressiva da retina externa, corticoide sistêmico ou ciclovino endovenoso. Acho que é isso. Bom, então nós estamos vendo aqui o seguinte, né, gente? É tudo primo, né? Parece que quem viu essa aula, que viu a aula lá da herpes simples, já ouvi isso em algum lugar, não sei aonde, né? Porque é muito parecido, né? As formas de apresentação, o tratamento, aquelas regras, né, que nós vimos no herpes simples, que nós vimos o seguinte: se você tem a fase viral, você tem que tratar com antiviral e não pode usar corticoide. Se você não está na fase viral, você está só como repercussão viral, não tem vírus, então você tem que entrar com corticoide. Se você tem uma reação de imunológica ali, né? Uma reação contra o ataque viral. Então, esse ponto, no caso do herpes, fica até relativamente simples de ser feito, a identificação, por causa das lesões de pele que aconteceram ou estão acontecendo. Então, quando você tem a fase de epitélio, patia, você geralmente está com a fase epitelial também, você está com a fase viral na pele. Quando você tem a fase estromal, não sei se você percebeu aqui, Raul, toda vez você fala tantos dias após o exantema, tantas semanas após o exantema. Então, a história do exantema aconteceu. Isso ele vai te falar, ou você vai ver que muitas vezes ele não está com exantema, mas ele está com resíduo das feridas no rosto, né? Porque essas feridas elas se prolongam um pouco, né? Elas não cicatrizam todas imediatamente. Então isso tudo são sinais que a gente tem que observar para poder fazer o diagnóstico, né? Essa questão aqui é muito importante, tá? O início precoce do antiviral. Então, aquilo que você falou, se ele for para um dermatologista e o dermatologista nos encaminhar, provavelmente ele já virá com a medicação sendo utilizada. Mas se nós formos o primeiro,
e isso pode acontecer, né? Ele, apesar de estar com a lesão de pele, ele vem em você, porque o olho que está incomodando mais. Nós temos que começar o tratamento rapidamente, né? Esse tempo é importante. Era importante para não deixar complicar a doença, era importante. Tem essa questão dele diminuir ou não a hiperestesia pós-herpética. Isso também é um pouco de dúvida se é efetivo ou não, mas o bom senso fala sim, vamos começar a tratar o mais rápido possível, né? Então isso tudo aqui que você falou, né? Complicações oculares, gravidade, duração, a questão da dor pós-herpética, alguns falam sim, outros falam não, mas é interessante que comece o tratamento rápido, né? E qual que é o tratamento? Aciclovir ou valaciclovir, que é o Valtrex, né? Ou fanciclovir. Então a dose do aciclovir é o dobro, né, do herpes simples. O do herpes simples é 2 gramas por dia. Aqui nós estamos usando 4 gramas por dia, né? Do valaciclovir a dose era de 1 grama, aqui nós estamos usando 3 gramas por dia. E o fanciclovir também a dose aumentada, 1,5 gramas por dia, né? Aqui está falando de 7 a 10 dias, é o ciclo normal da doença, né? Até as crostas secarem, até a parte epitelial fechar, né? Então, uma doença bem conduzida, ele geralmente em 7 a 10 dias esse processo acaba. E aqui não tem dúvida, né, gente? Aqui não é antiviral tópico, não é igual no herpes simples, que você pode fazer a opção para usar a pomada do aciclovir ou ganciclovir colírio, né? Aqui não tem essa opção, aqui é tratamento sistêmico, né? Por quê? Porque o zoster é uma doença sistêmica, então ela tem que ser tratada de maneira sistêmica. Então vamos lá, os antivirais IVs não vamos nem comentar, porque aqui já é a fase, né, de complicação da doença, não seremos nós que vamos entrar nessa história. Bom, o uso dos corticoides, sim ou não? Então, na mesma questão dos antivirais do herpes simples, sim e não. Depende de que fase da doença que você está, o que você está enfrentando, qual é o momento da doença, né? Aqui, né, a gente deixa isso um pouco a critério do próprio dermatologista ou do próprio neurologista. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Não tratem herpes zoster sozinhos. Nós temos que tratar herpes zoster junto com dermatologista e ou neurologista. Por quê? Porque o herpes pode complicar, dar infecções de pele, ele pode dar as nevralgias pós-herpéticas, que são nevralgias dificílimas de tratamento, dificílimas, duram anos, né? Então, essa não é a nossa função. A nossa função é acompanhar o paciente. Se ele tem a lesão ocular, nós vamos tratar a lesão ocular também. Se ele não tem a lesão ocular, mas está com o acometimento do ramo oftálmico, então nós temos que acompanhar esse paciente. Como nós vimos, mais ou menos 30% deles deverá desenvolver a doença da parte ocular. Então a gente tem que acompanhar esse paciente, né? Mas não é nossa função exclusiva, então nós temos que aprender a dividir isso. Se você está com herpes zoster, você tem que pedir um apoio do neurologista e ou do dermatologista, tá, gente? Esse tratamento é feito de forma combinada. Vamos lá. Manifestações oculares, se a lesão, né, aqui a lesão cutânea, como você mesmo falou, essa parte que a gente comenta, né, isso pode complicar, isso pode infectar, então é importantíssimo que o dermatologista assuma também essa questão. A ceratite epitelial, se é uma ceratite epitelial, então, lembrando de novo, gente, a associação com herpes simples, nessa fase do herpes simples, nós vamos também utilizar só antivirais, nós não vamos utilizar corticoide. Só que no herpes simples a gente tem a opção de utilizar ou o antiviral oral ou o antiviral tópico. Aqui no zoster é o antiviral oral, né? Bom, quando você tem um defeito epitelial, aquela úlcera que você mostrou, né, que parece muito úlcera em escudo, né, das úlceras em escudo alérgicas, aí muda de história, porque ali é um problema de leito, né? O epitélio não consegue se refazer, ou por dificuldade da membrana basal, ou por ausência dos estímulos para se refazer o epitélio, como nós comentamos também lá na época dessas lesões neurotróficas em herpes simples, que o processo é o mesmo. Você tem uma perda de sensibilidade corneana.
Então, essa perda de sensibilidade corneana, ela não estimula os ciclos de regeneração e de cicatrização. E não havendo esse estímulo de ciclo de regeneração e cicatrização, o epitélio não vai se refazer e aquela lesão continua aberta, sendo uma porta de entrada para infecções secundárias e perda progressiva do tecido estromal, porque não tem a proteção do epitélio. Então, nós temos que fechar essa lesão. Lubrificante, oclusão do ponto lacrimal, vamos dificultando, né? Curativa oclusiva, lente terapêutica, tarsorrafia, e vamos levando. A única questão prática é que o paciente não tem dor, então muitas vezes ele não percebe a gravidade da lesão. Os esteroides tópicos, quando usar esteroide? Você vai usar esteroide quando você tem um comprometimento já do estroma ou da parte interna do olho, né? Então aí você tem que usar corticoide. Geralmente a gente usa o corticoide em associação com o antiviral, né? A não ser que você tenha uma certeza muito clara de que ali não tem mais vírus em atividade, né? Isso pode ser, se você está na dúvida, é melhor você usar um antiviral associado também, né? Nas neurotróficas, né, não tem necessidade do uso, né, porque você não tem vírus em atividade, você não tem processo inflamatório em atividade, você tem uma lesão de tecido por causa da falta de sensibilidade do tecido, né, por falta da parte a parte de sensibilidade, destruição dos ramos sensitivos ali da córnea, né, local. Então não deve usar, né, não precisa usar. O cicloplégico só vale se você tem, de novo, inflamação intraocular. Então, se você está na fase só de epitelial, você não tem necessidade nenhuma de usar cicloplégico. Agora, se você já tem uma lesão de estroma um pouco mais profundo ou endotelial, né, aí tem flare, tem depósitos, né, no endotélio, aí sim, você deve usar o cicloplégico, porque você tem também uma reação para acalmar o olho, para evitar sinéquias e tudo. O glaucoma, como nós vimos aqui, você pode usar até corticoide no glaucoma, né? Até corticoide aqui, ó, corticoides tópicos. Pô, mas ele está com glaucoma e você vai usar corticoide tópico? Você vai usar. Por quê? Porque o glaucoma aqui, na grande maioria das vezes, ele é causado pelo processo inflamatório. Se você não trata o processo inflamatório, você não vai combater essa pressão. Então, é um caso que você tem que pesar muito, mas como a chance estatística dele ter uma melhora com corticoide é muito maior do que a chance estatística dele ter uma piora do glaucoma por glaucoma cortisônico, nós vamos usar sim, né? Então, usar o corticoide com controle, com bom senso, mas temos que usar. Bom, aí já vem os quadros mais complexos, né, que nós não vamos tocar no assunto, que são as lesões intraoculares, né, as retinites, as neurites, né, as ites todas intraoculares, que são de dificílimo controle, como nós já comentamos, né. Olha, eu achei a aula muito boa, muito bem definida, muito determinada. Como nós vimos aqui, é uma doença muito parecida com o primo dela, que é o herpes simples, né, inclusive com definições parecidas, né, o tipo de lesão, ceratite epitelial, ceratite ticiforme. Deixa eu voltar algumas coisas aqui nas imagens. Nós estamos com um tempinho aqui ainda, só para a gente comentar as imagens. Bom, deixa eu pegar no início aqui. Bom, a ceratite epitelial, eu quero comentar mais as imagens, tá, gente? Se voltar, vai ter mais. Tá, se voltar vai ter mais. Okay. Pode voltar. Vai voltar, vai para Tá. Pode voltar. Ok, vai ter imagem da epitelial, né? Pode voltar, vai ter mais. Uhum. Esse é aquele dendrítico, né, que você me falou, né? Realmente a gente fica esse daqui, falar que ele é um dendrito verdadeiro, não, né? Porque ele não tem os bulbos, né? O arredondamento no final, tem só esses desenhos, né, que são semelhantes. Provavelmente esse paciente deve ter alguma alteração de pele que vai te facilitar o diagnóstico, né? Esse daqui realmente é difícil. Esse daqui me ajuda aí, né? Tá bom, eu vou acreditar, né? Mas assim, que convenceu, não convenceu não, né? Mas tudo bem, né? Vamos levando.
Aquelas coisas, né? Bom, olha só para você ver. Começa, ceratite estromal no mular. Ocorre 10 dias após o exantema, né? Então o exantema é o diagnóstico, né? Ele que é o diagnóstico, né? Infiltrados múltiplos. Pô, isso daqui para mim até prova o contrário é adenoviral, né? Essa imagem até prova o contrário para mim é de adenoviral. Como que você vai fazer um diagnóstico diferencial? A história, né? Você viu lá que ele ocorre 10 dias após o exantema. Adenovírus da exantema, adenovírus da bolha de pele, adenovírus da crosta, nada disso. Então, a história vai te falar, porque a imagem aqui, é impossível você, com essa slide, você falar que isso daqui é um herpes zoster estromal lunar. Não tem jeito. Eu estou mais para adenoviral, mas a história é que vai fazer esse diagnóstico para a gente, né? Essas aqui, mesma coisa. São lesões totalmente inespecíficas, né? Você vê que o olho está muito calmo, já não está em uma fase de agressão ocular, né? A gente não tem mais uma fase de atividade aqui. Essa daqui é a mesma coisa, essa daqui para mim é adenovírus, até prova em contrário. Porque estatisticamente é mais comum do que o herpes zoster, estatisticamente. Então, se você pega uma lesão dessa num jovem, você não vai pensar em zoster. Se você pega essa lesão num idoso, bom, podemos pensar em zoster? Podemos, mas aí você tem que ter a história do zoster. Aconteceu, quando, e é relativamente recente, ele não vai esquecer, porque o zoster é aquilo que nós falamos, né, gente? Quem tem zoster nunca esquece de zoster, né? Então vamos lá, de novo, ó, ceratite estromal no mular, 10 dias após o exantema. Então o exantema, gente, é o fator, né? É o fator. Aqui, ó, precedida pela lesão epitelial estromal aguda, 3 a 4 meses. Aqui o cara já esqueceu um pouquinho, mas de novo, não esquece de zoster. Zoster a gente não esquece. Então, aqui de novo, é uma lesão muito parecida. Se eu colocasse essa foto aqui e falasse para você que isso daqui é uma ceratite disciforme herpética simples, por herpes simples, não tem como você falar para mim que não é, né? Então, a imagem é muito parecida. O que muda? A história muda, né? A história muda. Essa história que é que a gente tem que sair perguntando, né? Aqui me parece mais uma lesão cicatricial, não em atividade. Você vê que o olho está muito calmo, né? Não tem nada aqui. Então aqui me parece mais um resíduo cicatricial do que lesão em atividade. Essa é diferente, né? Também é a mesma coisa. O que é isso aqui? Não sei. Eu não sei. Então, história, pergunta, né? Tem dúvida, né? Todos nós vamos passar por isso aqui, né? Isso aí são quadros muito parecidos, né? Essa é a mesma coisa, né? A ceratite vascular límbica não me parece também lesão em atividade, muito pouco. Um rosa bengala corando aqui muito fininho, muito pouquinho, né? Um olho também já mais calmo, não sei se estaria em atividade, é difícil, foto complica. Essa com certeza é antiga, tá, gente? Isso aqui é uma foto de uma degeneração lipídica da córnea. Você tem inclusive os vasos aqui residuais, né? Começando a ter vasos de regressão, começando a formar aquela forma de pena. Pode ser qualquer atividade, qualquer coisa que deu aqui, infectou a córnea e os vasos chegaram. Você vê que o olho está muito calmo. Isso daqui não é lesão de atividade, né? Não é. Isso é lesão já antiga, já tem um tempinho, apesar de ter os vasos ainda aqui, mostrando que existe ainda algum estímulo nessa região. Acho que essa é a clássica, né? De novo, as úlceras em escudo clássicas da alergia, elas são centrais e superiores. Por quê? Por causa das papilas. E essa é mais inferior. Por quê? Área de exposição, né? Dorme com o olho entreaberto, né? Machuca com mais facilidade, né? A parte inferior do olho é mais exposta, então ele protege menos, né? Então talvez por isso justifique porque que ela é mais inferior, né? E talvez por isso justifique porque que a outra é mais superior. Mas a imagem é muito parecida com a imagem de úlcera em escudo nos casos de alergia com papilas tarsais gigantes, né? Muito parecida. Só que você não vai confundir um caso com o outro, né? Aí a história é totalmente diferente.
Mas, de novo, aqui não tem que usar antiviral, aqui não é problema de vírus. O vírus deixou uma sequela, que foi a destruição das terminações. Essa área tem uma hipossensibilidade, o epitélio não fecha, não tem um estímulo, né, do processo inflamatório, da cadeia inflamatória, para fechar a ferida, né? Mesma coisa. Nesse caso, tem também aquela questão da coloração trocada, né? Sim, aqui provavelmente, se você fizer a coração, vai corar a rosa bengala no leito da lesão e vai corar a fluoresceína em volta, tá? Vai fazer o contorno com fluoresceína e a rosa bengala vai se depositar aqui no leito de lesão. Essa história de resolve-se em meses aqui é mais ou menos. Tem uns casos que você não resolve em meses, não. O negócio é muito tempo, é muito tempo. Deixa eu ver. Bom, aí nós já falamos. Muito bom. Parabéns. Até semana que vem.